sou a Silvia do Conscienciar, trabalho com desenvolvimento humano e organizacional de forma integral. E hoje o assunto que eu quero trazer para a gente, pelo fato de trabalhar com desenvolvimento humano, a gente precisa entender como a gente é para a gente poder se desenvolver e como tem sido o nosso desenvolvimento, né? Se a gente for pensar na nossa cultura, na nossa sociedade, vamos pensar de uma forma geral, mas trazendo um pouco mais para o Brasil. A gente começa o nosso desenvolvimento desde quando a gente é concebido. E aí nós temos a nossa parte de desenvolvimento com a nossa família e começamos também o período de desenvolvimento na escola. E como é que acontece o nosso desenvolvimento na escola? Se a gente for olhar, a gente começa aprendendo a escrever, a ler, a fazer cálculos, né? Depois vamos tendo um contato maior com história e geografia, com ciências, falando um pouco sobre meio ambiente, sobre como a natureza, toda a parte vegetal funciona. E na nossa grade vão sendo incluídas mais algumas disciplinas, matérias como inglês. Anteriormente a gente tinha muito mais filosofia, sociologia, educação física. Mas se a gente for olhar de uma forma geral, normalmente, o que tem sido aqui no Brasil? A gente fica sentadinho, ouvindo os conceitos e fazendo algumas atividades, mas a gente acaba sendo desenvolvido muito de forma, claro, para a gente poder aprender e ler, a gente vai para a prática. A gente tem uma teoria e a gente vai desenvolvendo a prática de escrever, de ler, de fazer cálculos e tudo mais. Essa parte é muito importante, né? Porque a gente precisa, sem ler, sem escrever e vários outros conhecimentos são muito importantes para a gente poder viver e até para que a gente possa escolher o que a gente vai fazer, né? Qual vai ser o caminho profissional que a gente vai trilhar, com o que a gente vai trabalhar, porque a gente depende desse desenvolvimento do trabalho para continuar vivendo a nossa vida e para o nosso próprio desenvolvimento. Porém, essa grade que a gente vivencia e a forma, né, o método como a gente é ensinado na escola, é muito de um desenvolvimento, vamos dizer assim, teórico e intelectual. Hoje em dia as coisas têm melhorado, né? Tem tido escolas já incluindo, a gente fala muito do desenvolvimento da questão emocional, mas a gente não tem uma grade escolar que nos ensina a perceber ou saber como que a gente é, né? Então, como é que um humano funciona? Não é ensinado para a gente perceber as emoções, falar sobre sentimentos, sobre como a gente sente. Inclusive na nossa sociedade, falar sobre sentimentos é tido como assim, imagina, é coisa de fraqueza, né? Falar sobre sentimentos não tem nada a ver, isso é coisa de mulher. Fica muito um preconceito, muito pejorativo. Então, desde criança, mulheres falam sobre sentimentos, demonstram, né? Expressam o que estão sentindo, mulheres choram, mulheres ficam chateadas e se expõem. Os homens, até porque a gente vive uma sociedade patriarcal, machista, para o nosso desenvolvimento, para que a nossa vida melhore, a gente precisa desconstruir algumas coisas e enxergar mais de uma forma integral. Então, a minha intenção não é a crítica a nada, mas é que a gente possa integrar as coisas, entender e se desenvolver de forma integral. Então, por que os meninos que também são humanos não podem expressar sentimentos, não podem chorar? O humano, ele é constituído, vamos falar fisiologicamente, de um intelecto, sim, uma parte do cérebro que é essa parte que raciocina, que pensa, que analisa, que aprende. Mas essa parte é uma pequena parte do nosso cérebro. Esse desenvolvimento intelectual, se a gente inclusive for olhar estudos da neurociência, inclusive para quem não assistiu, tem um documentário, um filme muito interessante chamado Inside, que vários
neurocientistas se colocam, vários profissionais de várias áreas, falando sobre o poder da intuição, sobre o poder um outro lado das nossas capacidades, e que a partir do momento que a gente só aprendeu a usar o lado racional, a análise, esse pensamento, só o conhecimento, a gente não usa toda a nossa capacidade. Então a gente precisa entender que todos nós, humanos, nós não somos só um cérebro racional. Faz parte da gente uma parte do cérebro ligada a sentimentos, a emoções. E nós não somos ensinados a lidar, a entender. E isso faz parte da gente. Então, a partir do momento que a gente nega ou que a gente não tem conhecimento, que a gente não entende algo que faz parte da gente, a gente fica muito limitado no desenvolvimento. E aí, normalmente, como é que acontece também? Não aprendemos a respeitar o outro, a se relacionar com o outro, a entender que o outro é diferente da gente. Então, como é que é o nosso sistema de avaliação, né, desde criança lá na escola? Nós temos números, nós recebemos o número. Ok, foi um sistema que foi adotado para poder mostrar para a gente como está o nosso aprendizado. Só que a partir do momento que foi colocado um número, esse número faz com que a gente fique se comparando. Então, se o meu coleguinha ele tirou 10 e eu tirei 7, uma criança que ainda não tem todo o desenvolvimento emocional, maturidade emocional, psíquica, como é que ela entende isso? Se ele tirou 10, eu tirei 7, ele é melhor que eu. E na verdade, por exemplo, a gente também não é ensinado pra gente sobre as diversas inteligências que a gente tem. Cada pessoa tem um tipo de inteligência. Então, por exemplo, tem pessoas que vão lidar melhor com a matemática, tem pessoas que vão lidar melhor com pessoas para falar, para se expressar, né? Para escrever, né? Para entender sobre a natureza, para entender o espaço, como é que as coisas funcionam, né? Para entender sobre a arte, sobre a música. São inteligências diferentes. Mas a partir do momento que a gente tem uma mesma grade para todo mundo e que também não é explicado que nós somos diferentes e que tudo bem, então a gente passa a se comparar. Então, quem é melhor em matemática, a gente fica achando que a gente é pior. E isso, para uma criança, vai formando um conceito do que ela é. Os conteúdos que ela vai sendo ensinada e a forma como ela vai sendo ensinada. Então, quando ela recebe ali um X, né, errou com letra vermelha, isso tudo vai colocando algo muito forte dentro da cabeça dela sobre o erro, não pode errar, né? Não pode errar, você tirou menos que o outro é mais que você. A gente foi criando e vai criando dentro da gente, das crianças que estão vindo, essa questão de ficar se comparando com o outro. E, por fim, a gente vai crescendo, tudo a gente vai se comparando com o outro. A gente não vai se percebendo. A escola também não mostra quais são as nossas potencialidades. Então, onde é que a gente está indo muito bem, que a gente tem facilidade?